mas tem depois. Bom, a nossa última atividade era da 203 a 207, né? Do nosso livro de história, tá bem? Página 203 e página 207. Aliás, a página 207. No caso, a gente até já havia corrigido em sala, né? Todo mundo pegou essas atividades que a gente corrigiu aqui, né? Senhor professor, como? O professor não 203 a corrigiu. 207. O professor não Como corrigiu, assim? só explicou, professor. Não, você explicou. Peraí. Como é, Timon? Eu estou querendo dizer que o senhor não as corrigiu, mas explicou. Teve umas que eu até corrigi, da 203, pelo menos. Vamos lá. Descansa aqui, não. A Primeira 203, Agora é questão. correção de verdade. a 203 e a 204 o professor não falou. O professor fez foi a 1 da 206 e a 2. É só isso que o senhor fez mesmo. O senhor fez a 1 da 206, aí o resto ficou com a gente. Da 203, né? Da 203. Não, professor, da 203 você não fez, não. O senhor explicou a atividade, você não corrigiu ela ainda. A gente vai corrigir hoje. A única questão que a gente fez realmente foi a questão 1 da página 206, do vestibular. O resto foi para casa. Vamos lá. Primeira questão. A cultura grega é considerada uma das mais importantes da história das civilizações. Quais fatores levaram a Grécia a ter esse destaque? Posso falar? Quem quiser falar, pode botar aqui no chat. No caso, deixa eu começar pelo timer. A sua religião, a sua religião politeísta, seu comércio marítimo, sua arquitetura, teatro, filosofia, ciência e história, sem esquecer da sua vasta cultura, principalmente depois da dominação de Alexandre o Grande. Correto? Tá correto. Maiane, pode falar. A Grécia tem destaque na história do Ocidente, por ser a origem de uma série de coisas que são fundamentais no nosso modo de viver. Foi na Grécia que o uso reflexivo da razão ganhou espaço, lá que surgiu o teatro com drama e comédia, a filosofia e a democracia. Tá ótimo, as duas estão boas. Quem não fez, eu coloquei a resposta no chat. A segunda questão. Desde a sua origem, o homem buscou atribuir a deuses os fenômenos da natureza que não tinham explicações, como raios, trovões e ventanias. Associado a isso, desenvolviam rituais que revelavam muito do cotidiano e de suas crenças. Com os gregos não foi diferente. Como era a compreensão da religião na Grécia Antiga? Deixa eu ver aqui no chat, quem pediu. Pode falar, cara. A influência da religião no cotidiano foi fundamental para a sociedade grega. Os gregos dificilmente tomavam atitude sem antes consultar e pedir permissão aos deuses mitológicos. Os deuses tanto possuíam poderes sobrenaturais e características humanas. Cada polis tinha seu próprio deus, além de habitarem o Monte Olimpo e lá realizarem uma reunião chamada de Panteão. Correto. Certo? Posso falar mesmo? Pode falar, Maiane. A compreensão na Grécia Antiga era a religião dos deuses. Os habitantes da Grécia dificilmente tomavam atitudes sem antes consultar e pedir permissão aos deuses mitológicos. Os deuses tanto possuíam poderes sobrenaturais como características humanas. Muito bom. Terceira questão.
Os deuses mitológicos eram cultuados e reverenciados pelos gregos, que temiam seus castigos. Cada fenômeno da natureza que não tinha explicação era representado por um deus. Sendo assim, cite alguns deuses e suas atribuições. Pode falar, Maiane. Filho de Zeus e de Leito, também chamado de Ferbo, irmão gêmeo de Artemis, nasceu às fraldas do Monte Cinto, na ilha de Delos. Eu escrevi tudo errado, então tá errada a minha. Timon. Uma dessas aqui eu tive que pesquisar, que eu lembrava de duas, mas de uma eu não lembrei. É que Poseidon relacionado aos mares, Zeus relacionado aos raios e Apolo relacionado à luz. Não sabia. O Apolo terceiro, relacionado a quê? a luz. Era para colocar, Maiane, isso aqui, ó, por exemplo. Zeus era o criador do universo e o deus dos raios. Poseidon, irmão de Zeus, era o imperador dos oceanos. Atenas, no caso Atena, desculpa, saiu esse S aqui sem querer. Atena. Deusa da vitória e da sabedoria, só para você colocar isso, tá? Um deus e uma atribuição a ele. Quarta questão. Vai tá Os certo, governos. professor? Tá correto, tá correto. Ok. Quais os gêneros teatrais mais importantes na Grécia Antiga? Cite seus principais representantes e suas obras. Pode falar, Maiane. Édipo, rei de Sófocles, prometeu acorrentado de Esquilo e as troianas de Eurípides. Só essas. Pode repetir, por favor? Édipo, rei de Sófocles, e Prometeu acorrentado de Esquilo e as troianas de Eurípides. Édipo Rei, tá? Édipo, o acento agudo não é. E Sófocles. Sófocles. O acento agudo é no primeiro O. Édipo Rei e Sófocles. Pode falar, tá, irmão? Aqui, comédia e tragédia. Hércules, criador de Os Persas e Sete contra Tebas. Sófocles, criador de Antígona e Édipo Rei. Eurípides criou Electra e Medeia. E Aristófanes criou a paz e as vísperas. Isso. Vamos prestar atenção, pessoal. Mais alguém quer falar essa questão aqui? Não? Então vamos prestar muita atenção no enunciado. O que é que o enunciado começa falando? Olha, quais os gêneros teatrais mais importantes na Grécia Antiga? Aí sim, você abre a resposta dizendo: os gêneros teatrais mais conhecidos foram a tragédia e a comédia. E a questão continua pedindo o quê? Cite seus principais representantes e suas obras. No caso que eu vou colocar aqui, aqui. Seus principais representantes foram Ésquilo, que criou os persas, e os Sete contra Tebas, Sófocles, que criou Antígona e Édipo Rei, e Eurípides, que criou Electra e Medeia. No texto também falava de Aristófanes. É por isso eu utilizei Aristófanes. Falava, por isso que eu disse da resposta que eu vou colocar, mas no texto também tem outras coisas. Quinta questão. A filosofia grega foi uma das principais heranças deixadas pelos gregos. Cite os principais representantes e a base de seus pensamentos. Pode falar, Maiane. A antiguidade clássica deixou para o mundo ocidental uma série de heranças, como os escritos filosóficos de Platão, Sócrates e Aristóteles. Platão, Sócrates e Aristóteles. Pode falar, tá? Mas qual era, peraí. Qual era a base filosófica desse pessoal?
Eu não botei, só botei isso aí. Aqui, ó, professor oposto. Protágoras defendia a não existência da verdade absoluta e afirmava que tudo era subjetivo. Heródoto de Alicarnasso buscava sempre anotar as ações dos gregos, pois para ele todos os dados deveriam ser anotados. Sócrates negava as concepções sofistas. Para ele, a reflexão é fundamental para se encontrar a verdade, e não se precisa necessariamente de instituições para aprender. Platão. Para ele, o homem deve buscar a realidade a todo custo, não levando em consideração influências culturais, como a religião. Aristóteles defendia que existe uma razão para tudo. Para isso, usava a lógica analítica. Seu principal foco era provar cientificamente a existência de Deus. Certo? Não coloquei nada no chat, tá? Que eu estou digitando aqui o resto da resposta. Tá correto, tá? A sua tá correto, tá? Agora 4 a gente posso manter a 4, professor? 4 tá ok? 4? É, questão 4, a resposta é 4 é ok, né? Você já tinha lido, eu já tinha dito que estava ok. Ah, ok, desculpa. A minha também tá ok, né? 4. Tá ok, tá ok. Eu tinha dito que estava ok também. É que só havia dado Não. uma certa reflexão naquela hora, aí eu pensei que estivesse correto. Ah, você acrescentou a informação? Pois diga aí. Só o Não, seguinte, antes... não foi Fale, isso. fale. Eu que refleti um pouco ali, né? Então, do raciocínio assim. Eu sei que você havia dado uma informação lá, não sobre o texto, mas uma dica lá, reflexão. Eu pensei que a nossa resposta estivesse errada. Só isso mesmo. Maiane, você só acrescenta o seguinte, olha, os gêneros teatrais mais conhecidos na Grécia Antiga, aliás, foram a tragédia e a comédia, tá? Porque a questão, ela pergunta isso, tá bem? Eu boto o quê, Agora, professor? peraí, isso aqui, ó. Agora vamos para as questões do vestibular. A civilização grega da antiguidade deixou para as outras cidades um amplo legado que se expressa em vários campos, como a cultura, aliás, como o cultural e o político. Das alternativas a seguir, assinale aquela que não corresponde a um legado da Grécia Antiga. Vamos lá, aqui no chat a gente mesmo responde. Primeira questão, letra B. A concepção criada pelos gregos do exército como uma força permanente composta de soldados profissionais. Segunda questão, a gente avançar bem rapidinho aqui. A democracia na Grécia Antiga esteve intimamente ligada a quê? Segunda questão, letra C. Ao período clássico, ao trabalho escravo, às lutas entre os cidadãos ricos e pobres e ao voto direto. Segunda questão, letra C. Terceira questão. No período clássico grego, Atenas, com sua ordem democrática, seu desenvolvimento econômico e sua expansão pelo mar Egeu, destacou-se como a mais importante entre as cidades-estado da Grécia Antiga. O fortalecimento grego-ateniense, apoiado numa forte política expansionista, deflagrou inúmeros conflitos, com o Império Persa, outra potência que disputava com os gregos o controle da Jônia, região costeira da Ásia Menor. Posteriormente, deflagraram-se as guerras entre as polis gregas contra a hegemonia ateniense, fortalecida ainda mais após as guerras com os persas. Dessas lutas entre cidades-estado, a derrota de Atenas significou o declínio da sociedade grega clássica. A quais acontecimentos, respectivamente, se refere o texto acima? Assinale a alternativa correta. Terceira questão, letra E, as guerras médicas e a do Peloponeso. Quarta questão,
O período helenístico foi marcado por grandes transformações na civilização grega. Entre suas características, podemos destacar, quarta questão, só o Timon que fez? Não foi só. Eu fiz também, só porque não prestei atenção. E você marcou qual? Já que você fez. A 4 eu marquei A. Muito bem. O desenvolvimento de correntes filosóficas que, diante do esvaziamento das atividades políticas das cidades-estado, faziam do problema ético o centro de suas preocupações, visando principalmente o aprimoramento interior do ser humano. Quarta questão, letra A. Quinta questão. Felipe II, rei da Macedônia, conquistou a Grécia. Seu filho Alexandre o Grande consolidou as conquistas do pai e expandiu o império em direção à Ásia, chegando até a Índia. Na perspectiva histórica, a obra de Alexandre e de seus sucessores imediatos foi importante, porque... O que é que vocês puseram na quinta questão? Muito bem, quinta questão, letra D. Sexta questão, os países ocidentais herdaram traços significativos da Grécia Antiga. No período clássico da história dessa civilização, sexta questão, letra... Prestando muita atenção, viu? Sexta questão, letra D. Se eu não botar no chat, Agora nós vamos responder as outras Como é? questões. Perdão. Como é? Não, o que eu tô querendo dizer que nós vamos tentar responder as suas questões agora. Sinceramente, eu não entendi, cara. Se é para responder as outras questões agora... Você disse que a gente vai tentar responder agora. A maioria delas. Eu já fiz tudinho. Já? Já. Marcou o quê na 7? Peraí, deixa eu virar aqui a folha. A 7 eu marquei a 6. Já fez também, ô Timon? Não sei, se você mandou até 207, eu não fizemos. Vamos lá, vamos ler esse texto aqui da 7ª questão. A primeira maratona dos Jogos Olímpicos Modernos foi realizada no ano de 1896. A maratona moderna originou-se da lenda segundo a qual um herói grego sacrificou a sua vida para percorrer os 40 quilômetros entre as cidades de Maratona e Atenas, na Grécia. O corredor era Eudípides, que correu essa distância para levar a notícia da vitória grega sobre os persas na Batalha de Maratona, no ano 490 a.C. Em 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres, o percurso da maratona sofreu uma alteração para que a família real britânica pudesse assistir o início da prova do Jardim do Castelo de Windsor. O comitê organizador aferiu a distância total em 42.195 metros, que continua até hoje. Atualmente, o recorde mundial pertence ao marroquino naturalizado americano Khalid Carnouch, de 30 anos, que no dia 14 de abril de 2002, em Londres, estabeleceu o tempo de 2 horas e 5 minutos, média de 2 minutos e 57 segundos por quilômetro. O primeiro resultado oficial de uma mulher a correr uma maratona pertence à inglesa Violet Percy, com o tempo de 3 horas e 40
minutos e 22 segundos, no ano de 1926. Está mais ou menos fácil, tá? A Batalha de Maratona foi um episódio importante no contexto das guerras greco-pérsicas. Em consequência dessas guerras, letra A, Atenas conquistou a liderança e a hegemonia no mundo grego. O que é que veio depois dessas guerras? A Batalha do Peloponeso. Quer dizer, Não, Atenas... um pouquinho antes. Ó, entre Maratona e a Guerra do Peloponeso, a gente tem outro evento aqui. As guerras médicas. A Liga de Delos. Isso, a Liga de Delos. Com essa liga, Atenas conquistou sua liderança, sua hegemonia, já que ela, vamos dizer assim, estava na frente da liga. Pensei que ela tivesse fundado a Liga de Delos após a Batalha de Maratona. Justamente, olha, depois de Maratona, Delos, Peloponeso, conquista dos persas, derrota de Atenas e por aí vai. Oitava questão. No caso, você corrija, tá, Maiane? Você coloque sétima questão, letra A. Oitava questão. Aqui, por meio da cultura, a sociedade humana constrói seu... A sociedade humana constrói seu conhecimento sobre a natureza e procura decifrar os mistérios do universo. A produção cultural foi um dos destaques da Grécia na antiguidade. Na época, o teatro grego... Dá 2 minutinhos para vocês lerem e responderem aqui. Eu já fiz essa, 3 posso falar minutinhos. que eu marquei? Pode. Eu marquei a D. D de dado? B de bola. Eu marquei a C. Eu marquei foi a A. Quem que marcou A? Fui eu. Ah, tá bem. Você tá esperando, né, professor? O resto não vai fazer, não? Yasmin, Monique, Danilo, Cecília... O resto Clara. aí tem a boca costurada, professor. O resto. Ei, não, cuidado, sabe? Mano, não é Isso que é os bullying. outros têm um boca costurada, é porque os outros não querem falar, não querem se manifestar, igual lá na sala. Eles só falavam lá na sala porque tinha gente pra conversar. Se não fosse pra isso, eles fingiam de morto pra melhor passar. Tem um ditado que diz que o que você fala de outra pessoa tem mais relação com você do que propriamente com a outra pessoa. Oitava questão, letra B. Letra B. Teve suas encenações ao ar livre, bastante admiradas, com atores do sexo masculino usando máscaras nas representações. Oitava questão, letra B. Olha, acertei. E é que eu fiz tudo sim, na aleatoriedade. Fui só marcando, porque eu tava morrendo de sono já. Na sorte, foi? Nona questão. A Guerra do Peloponeso, que teve importância fundamental na evolução histórica da Grécia Antiga, resultou em outros fatores. A. De um confronto econômico entre as cidades que formavam a Confederação de Delos, resultou, entre outros fatores, de um esforço da Pérsia para acabar com a influência grega na Ásia Menor, um conflito entre duas ideologias, Esparta oligárquica e Atenas democrática, uma manobra de Esparta para aumentar sua hegemonia marítima no mar Egeu, ou uma tentativa de Atenas para fracionar a Grécia em diversas cidades-estado. Nona é bem fácil, né? Essa daqui tá demais. Nona questão, letra C. Eu acertei, oi. E é que fui tudo na doida. Ninguém faz nada na doida aqui não, mãe. Nem faz que a gente sabe.
Vamos lá. A gente tem ainda... Vai desabando aqui. 10ª questão. A sociedade grega criou seus mitos e deuses, mas também elaborou um pensamento filosófico que expressava sua preocupação com a verdade e a ética. Além de Aristóteles, Platão e Sócrates, muitos pensadores merecem ser citados e discutidos, como os sofistas. O que é que os sofistas acreditavam? Formularam um pensamento, aliás, formularam princípios éticos revolucionários para a época e de grande significado para o pensamento de Platão, ou seja, os sofistas estavam com um pensamento alinhado com o de Platão, defenderam a liberdade de expressão, embora estivessem ligados à aristocracia ateniense, contrária à ampliação da cidadania, construíram reflexões sobre o comportamento humano que serviram de base para Aristóteles pensar em sua metafísica, criticaram a existência de verdades absolutas, afirmando ser o homem a medida de todas as coisas, ou ajudaram a consolidar o pensamento conservador grego, reafirmando sua importância, ou melhor, reafirmando a importância da mitologia. A D, né? Os sofistas, eles criticavam bastante a existência de uma verdade absoluta, de um entendimento geral sobre essas coisas, afirmando que o homem, ser um homem, aliás, a medida de todas as coisas. 10ª questão, letra D. A gente viu isso nos textos lá acima. A maneira de interpretar do homem era livre, basicamente. Como isso? Basicamente, sim. 11ª questão. A arte grega... Alguma coisa aqui? Tá. A arte grega construiu um espaço significativo na história do mundo ocidental. Sobre essa arte, pode-se afirmar que privilegiou a pintura e a música, inspirando os artistas do tempo medieval e do Renascimento. Teve, na arquitetura, obras de destaque, em que um dos princípios básicos era a harmonia das formas, ou seja, respeito à anatomia. C. Se destacou com originalidade na música da antiguidade, influenciando depois os grandes artistas modernistas. Se preocupou em seguir os ensinamentos realistas de Platão, o maior filósofo, aliás, o filósofo maior da cultura grega, que se dedicou ao estudo da estética, ou não teve penetração na vida cotidiana das grandes cidades gregas, sendo apenas admiradas pelas escolas elitizadas. E aí? Isso daqui... Olha que eu dei uma dica enquanto li as questões, tá? Eu marquei foi a E. Certo. Eu marquei a D. Eu não tenho certeza. E os demais? Vamos lá. Vamos lembrar, pessoal, que as estátuas da Grécia são o maior reflexo da arte grega Posso falar antiga, minha? certo? É 11. Então, pode falar. Marquei a D. A B. Teve, na arquitetura, obras de destaque, em que um dos princípios básicos era a harmonia das formas. Letra B, tá bem? Décima segunda questão. A religião grega era, sobretudo, antropomórfica. Dessa forma, seus deuses tinham... Vou dar... Peraí, deixa eu só... É B, tá? 11 é B. Vou colocar aqui no chat.
minutinhos para vocês fazerem essa questão aqui. A 12 foi, eu marquei C. 12 eu marquei a 12 A pra mim. O que é antropomórfico mesmo, já que diz aqui na questão, a religião grega é, sobretudo, antropomórfica. O que é o antropomorfismo? A gente não pode marcar sem saber o que é, né? Pode dizer. Antropo, a gente já sabe que tem semelhança com o homem, né? Antropo é tudo aquilo que se refere ao homem. Por exemplo, o antropocentrismo é o homem no centro do universo, né? O teocentrismo, teo é referência a Deus, ao divino. Teocentrismo é Deus no centro do universo. Morfia, como eu já falei para vocês, tudo que é mórfico refere-se à forma. Então, antropomorfismo é o pensamento, né? É uma forma de pensamento que atribui características ou aspectos humanos a animais, a deuses, a elementos da natureza. Isso infere em dizer que a fábula é uma literatura antropomórfica, já que ela atribui características humanas aos animais, né? No caso aqui, os deuses na religião grega eram antropomórficos, porque, diferentes de outros deuses, de outras religiões, como diz na letra A, os deuses tinham fraquezas, tinham paixões, tinham as virtudes humanas, né? Mas, apesar de serem eternos e mais felizes do que os mortais, não fugiam ao fatalismo do destino, por vezes cruel. Os Então, deuses tinham essas características de homem, as fraquezas, paixões e outras virtudes humanas. O ódio, a raiva, a tristeza, essa arquitetura de sentimentos. Na 12 é a letra A, tá bem? Na 12 é a A. felizmente foi que eu marquei. E a última questão, olha só que coisa boa, né? Assinale o principal conflito no qual os gregos enfrentaram outro povo. Eu marquei a E, viu, professor? Não me julgue. Foi uma guerra que a gente mais estudou, pessoal. As guerras médicas. 13ª, letra D. Aê. A 12 foi qual? A 12 A foi 12 é A. a A. E a 13 B. Essa questão, professor, até deixaria um aluno em dúvida, porque assim, entre as explicações, ela não diz, essa guerra aqui foi a mais importante, a mais longa, a mais sangrenta. Pelo menos que eu me lembre, não. No caso, o texto, um pouquinho lá atrás, fez essa referência às guerras médicas, sendo a que moveu mais soldados nesse período aqui, teve maior importância para os gregos, principalmente após o seu desfecho. Né? A gente nota que depois disso, eles ganharam mais prestígio, novamente falando, por conta da criação da Liga de Delos. Claro que uma coisa está diretamente ligada à outra. Não haveria Liga de Delos se não tivessem guerras médicas. Mas sim, por esse fato, podemos inferir que as guerras médicas são as mais importantes. Bom, gente, a gente já vai entrar amanhã no capítulo 4, tá bem? Não é melhor, eu não acho melhor a gente entrar no capítulo 4. Só um momentinho, tá, Taimo? Deixa que eu sei o que eu estou fazendo, tá? Como eu estava falando, eu aqui, ó, eu estava falando, amanhã, o que eu estava falando, amanhã, a gente vai entrar no capítulo 4, tá bem? Até porque o
capítulo 3 acabou de encerrar. Como a gente pode ver, não tem mais nada no capítulo 3. No capítulo 4. Posso falar? Não, deixa eu terminar, por favor. Capítulo 4 continua fazendo referência à Grécia, certo? Aliás, a Roma antiga, mas ainda se prende um pouco aqui ao mundo antigo, tá? Mais pela herança histórica e cultural do que necessariamente nesse recorte de tempo. Aqui a gente vai mais ou menos ali de 450 a 500 depois de Cristo, tá certo? Isso a gente já vê amanhã. Com relação aos anseios dos simulados, agora sim, a gente vai ter ainda mais algumas atividades relacionadas a esse tema: Grécia, Guerras Médicas, Peloponeso, Liga de Delos, Esparta, Persas, Troia. A gente vai ter ainda essas atividades que vão funcionar como atividades de revisão. Mas é fato que a gente está na página 207 e ainda faltam um bocado ainda, pelo menos até a 336, certo? Faltam mais de 100 páginas e o livro tem que caminhar, tá certo? Então, a gente vai entrar amanhã no capítulo 4, sim, tá certo? Seguir o plano de aula que o professor fez. Ok. Porque a gente já está perto dos simulados, quer dizer, das provas, né? São as provas. E, tipo, esse capítulo que a gente vai ver agora não vai cair na prova. Ele faria uma espécie de revisão. Sendo que até agora só o professor Tomé que já fez revisão. Bom, pessoal, vou ficando por aqui, tá? Tchau, professor. Até amanhã. Até amanhã. Espiritinho, 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 é espiritinho, espiritinho, espiritinho.